Ei, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. A gente vai começar mais um papo ativo. O nosso papo ativo hoje é sobre ruas completas, sobre a importância do redesenho das vias para tornar as vias mais confortáveis e mais seguras para todos os usuários. Então, o tema hoje é ruas completas com o Bruno Batista, do WRI. Ele é analista pleno de mobilidade ativa do WRI Brasil. E a gente vai convidá-lo aqui para falar desse tema tão interessante, né? Um tema relativamente novo no Brasil, né? Quem não conhece ainda, o WRI ele é um instituto de pesquisa, é um instituto que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, de oportunidades econômicas e o bem-estar das pessoas. Então, a gente vai fazer a live aqui hoje com o Bruno, que é do WRI, desse instituto, sobre ruas completas. E aí eu vou pedir para quem lembrar de alguém que se interesse pelo tema, para encaminhar a live aí, para a gente divulgar esse conhecimento, né? O Papo Ativo são lives que acontecem toda semana, praticamente toda semana, né? Sempre que possível, com pessoas do Brasil todo, para a gente divulgar o conhecimento relacionado à mobilidade ativa e relacionado também à saúde, né? Como que o ambiente urbano, como que a mobilidade das pessoas pode promover mais saúde para todos, né? Para aqueles que se deslocam pela cidade, para aqueles que estão nos espaços públicos e tal. E aí eu vou chamar aqui então o Bruno para entrar, para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Ei, Bruno, Oi, Jana, tudo bem? Tudo certo? beleza? Como é que tá aí? Tá frio aí? Porque esfriou aqui em BH. Tá friozinho essa semana aí, tá sendo bem frio aqui em Porto Alegre. Aqui não tá tão frio igual aí não, mas Mas deu deu uma uma. esfriadinha. A gente não tá acostumado não. Sim, né? BH não tão acostumado aqui. Aqui em Porto Alegre, nossa, já estamos um pouco mais acostumados, mas é isso aí. É geladinho, né? Ô Bruno, vou pedir para você começar se apresentando, assim, quem é o Bruno, o que você faz, qual a sua formação e tal, para o pessoal. Beleza, beleza. Eu sou engenheiro civil, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e, e eu também acabei recentemente mestrado em engenharia de transportes, aqui na URGS também. Durante a minha graduação, eu estudei também um pouco de planejamento urbano, na época aquele programa Ciência Sem Fronteiras, eu estudei na Holanda, e daí desde aquela parte eu comecei a migrar um pouco da engenharia civil mais para a parte de transportes, parte de mobilidade. Daí depois eu comecei como estagiário no WRI, já nessa parte de desenvolvimento urbano, depois mobilidade ativa, e fui me interessando muito pela questão da. Hoje em dia eu trabalho bastante também com segurança viária, bastante com infraestrutura para bicicletas e tal, mas é um pouco disso. Até eu e a Janet já trabalhou juntos em algumas intervenções, né, em BH, nossa, as intervenções de urbanismo tático em BH sempre são muito lindas e é isso aí. Tô bem contente de a gente trocar essa ideia aí. Espero que gostem. Também estou muito feliz, seja bem-vindo. A gente faz essas lives com várias pessoas, assim, para conversar. A última foi sobre o urbanismo tático e tal. Então, é para divulgar um pouco dessas conversas. Às vezes a gente tem esse tipo de conversa fora, assim, por telefone, por áudio ou em reuniões. Isso não fica gravado, né? E são coisas incríveis que estão acontecendo. Então, a gente resolveu começar a gravar esses bate-papos, assim, é uma coisa tranquila, um bate-papo mesmo, mas aí tem tido uma divulgação muito boa desse tipo de intervenções, né, relacionadas à mobilidade, tá muito legal. Então, vamos começar falando o que são ruas completas, que é esse termo meio novo, mas já assim, um pouco consolidado aqui, né, para a gente que é da área, mas nem para todo mundo. Então, o que são ruas completas, assim, para Uhum. você? Bom, eu sempre. A minha explicação, assim, tentando explicar com as minhas palavras, ruas completas, elas são. ah, toda aquela. É uma via, pode ser uma rua, uma avenida, que atende todas as demandas que existem nela.
sejam, e atendem essas demandas com segurança, com conforto, com acessibilidade para todos os usuários. Então, assim, tradicionalmente as ruas sempre são pensadas, vinham sendo pensadas nos últimos 100 anos, assim, né? Principalmente para os carros, para o fluxo de veículos, mas ruas completas são ruas que elas são pensadas em todos os demais detalhes delas, seja a qualidade da calçada, seja a necessidade ou não de tu ter uma ciclovia, seja a necessidade de ter uma faixa de ônibus ou não, assim. Mas, então, basicamente é isso, é uma via que atende todas as demandas existentes nela, mas também é muito importante dizer que, assim, que ela não necessariamente precisa ter todas essas infraestruturas, precisa ter tudo isso, sabe? Tu pode ter uma rua residencial, local, que pode ser uma rua completa, desde que ela traga essa questão de segurança, conforto, acessibilidade para todos. Então, assim como tu pode ter uma grande avenida central numa cidade que pode ser uma rua completa. O nome, às vezes, leva a gente a pensar um pouco naquela questão de é uma rua que tem tudo, sabe? Que tem um corredor de ônibus, que tem uma ciclovia, que tem não sei o quê, mas não necessariamente, assim. Eu acho que o nome, ele acaba sendo... funcionou muito até pra gente dentro do W Rio, porque por ser um nome que chama atenção, um nome atrativo para as pessoas, para os gestores públicos e tal, e por isso que ele é essa parte mais, assim, de ser... de chamar atenção mesmo, que eu acho que é um dos pontos legais do nome. Mas no fim, é muito relacionado com várias outros termos, outras frentes que a gente fala aí, sempre buscando uma mobilidade mais sustentável e tal. Aham. E a gente deve estudar cada local, né? Como que aquele local, o que aquele local precisa para atender todos os usuários que usam aquela rua. Então, igual você falou, às vezes é uma avenida, às vezes é uma rua de bairro mesmo, mas aquele local, o que ela precisa para estar completo, para atender com conforto, para ser sustentável e para ter segurança para aqueles usuários. Então, tudo que deve ter. Então, às vezes, o tudo que deve ter em um não é o tudo que deve ter em outro. Por isso é completo, mas eu acredito que é para aquele momento, aquela rua, aquele bairro, né? O que for. Exato. A questão a gente fala muito da questão da vocação da rua, né? Que às vezes tu olha para uma rua e tu vê assim, tipo, tu vê um monte de gente andando, sei lá, saindo de uma estação de metrô, andando, não tem espaço na calçada, então já tá invadindo o espaço dos carros e tu vê, bom, talvez essa rua tenha uma vocação para daqui a pouco ser até mesmo um calçadão ou para diminuir o espaço para os carros e dar mais espaço para o pedestre. Então, cada caso é um caso, assim, não tem uma receita de bolo, né? A gente já, com a experiência que a gente teve já em várias cidades do Brasil, assim, cada rua tem as suas características, os seus problemas, o seu contexto, diferentes usos do solo e tal, mas, exato, cada caso é um caso. E também outra coisa importante, Ana, que não, não existe muito um carimbo, sabe? Agora essa rua passou a ser uma rua completa, até assim, tipo, como eu disse, é mais um nome político até às vezes assim que funciona, que atrai os tomadores de decisão e tal, mas na minha visão as ruas vão ficando mais ou menos completas, elas vão melhorando, vão indo um caminho de estar mais completas ou menos, sabe? É pouco a pouco, assim, nunca porque não existe uma rua perfeita, assim, e tudo muda constantemente, né? A única a questão principal é essa questão de mudar o paradigma, de deixar de pensar para os carros e para passar a pensar para as pessoas, passar para considerar todos os diferentes modos de transporte que transitam naquela rua, né? É verdade. E a cidade está mudando o tempo todo, né? Então, um local que podia ter um comércio e ter mais pessoas, pode ser um local com os anos mudar. Então, a rua ela tem que se adaptar e ser completa para atender o conforto daquele momento, assim, né? Então, a gente tem que trabalhar com várias variáveis também. E as coisas vão mudando também, né? Assim, e estão mudando, ainda bem, né? Acho que a gente tem muito trabalho pela frente. A gente está começando a mudar a cabeça das pessoas, não só de quem trabalha com mobilidade, já tem acesso a esse tipo de informação, mas as pessoas estão começando a perceber, né? Que, pelo menos no meu entorno, eu posso estar falando uma coisa até meio viciada, assim, mas tá começando a tocar as pessoas essa questão que as vias
ultimamente, nos últimos anos ou até décadas e séculos, foram pensadas para o carro, né? E aí que agora a gente tem que começar a repensar cidades mais naquele foco para as pessoas, começar a transformar isso, porque não está democrático dessa forma, né? E me conta uma coisa, Bruno. Como que o WRI trabalha esse conceito de ruas completas no Brasil? Então, a gente começou a trabalhar com ele. Ele é um conceito que existe já há mais de 10 anos, né? Acho que ele surgiu nos Estados Unidos. Tem até livros que falam sobre esse conceito, muitas organizações que trabalham também. Mas o WRI aqui no Brasil, a gente começou a trabalhar com ele em 2017, na época, inclusive com uma parceria com a Frente Nacional de Prefeitos. A gente começou naquela época, a gente criou uma rede de cidades. Uh, Foram inicialmente 11 cidades, se não me engano, e a ideia era que as cidades recebessem capacitações sobre o conceito e diversas outras atividades e tentassem fazer um projeto piloto, sabe, de uma rua completa na sua cidade. A gente foi ampliando essa rede, tendo várias outras iniciativas e ao final da rede, que se encerrou recentemente, a gente tinha mais de 20 cidades, acho que 21 ou 22 cidades, e metade dessas cidades, acho que em torno de 10 ou 11 cidades, conseguiram implementar projetos pilotos de ruas completas, nas mais diversas escalas, assim. Então a gente dava um apoio técnico, a gente, no WRI, ele é uma organização com doadores, a gente não desenvolve projetos, a gente não fazia os projetos, mas a gente ajudava as cidades a revisar o desenho, a tornar o desenho mais seguro, fazia oficinas até em questões de alinhamento estratégico, como alinhar diferentes secretarias nas cidades, questões de financiamento, da onde poderia vir recurso para fazer um projeto desses, questões de urbanismo tático. Muitas cidades utilizaram o urbanismo tático para acabar fazendo esse piloto, intervenções de mais baixo custo e tal, enquanto outras fizeram grandes projetos com maiores valores. Então foi bem dinâmico, assim, teve uma grande variação nesses pilotos essa rede também, uma das grandes, essa rede de cidades se chamava Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo Carbono, era o nome dela. Ela foi muito legal também, justamente porque às vezes técnicos da Secretaria de Mobilidade das cidades não tinham muito essa troca com outras cidades, sabe? Muitas vezes as diferentes cidades esbarravam nos mesmos problemas, nas mesmas barreiras. Então essa troca de experiências foi muito rica também, sabe? E a gente teve vários encontros e tal. Isso foi muito legal, foi um projeto muito bacana. Mas mais ou menos foi assim que a gente trouxe o conceito e foi tentando disseminar e capilarizar ele pelas cidades brasileiras. Entendi. Bruno, falando um pouco da WRI, como que as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço contato com a WRI? Tem alguma forma ou não? A WRI que tem que entrar em contato com as prefeituras, com as cidades? Como que funciona isso? Sim. Bom, então, o WRI ele é um instituto de pesquisa, né, que ele tem sede em muitos países e ele funciona, no Brasil ele é uma OCIP, né, funciona, geralmente os nossos projetos, eles funcionam através de doadores, sejam eles fundações ou doadores internacionais, que eles financiam projetos geralmente com já uma cidade específica ou uma região específica. Então, funciona mais ou menos assim. Às vezes a gente tem projetos como esse que eu estava mencionando da rede de cidades que tinha uma flexibilidade maior. Era um projeto de nível nacional em que a gente poderia ter várias cidades diferentes, sabe? Mas outras vezes a gente tem projetos que são, bom, vamos trabalhar em função de tal doador durante tal período com uma cidade específica, sabe? Daí a gente tem muitos contatos dentro das prefeituras, né? Especialmente falando do programa de cidades do WRI, né? Porque o WRI, na verdade, tem outros programas também. No Brasil, a gente também tem florestas e clima, que também trabalha em outras instâncias. Mas a gente já tem esses contatos na prefeitura e a gente apoia as prefeituras em desenvolver alguns projetos, mas geralmente é mais assim. Mas
sempre o WRI tenta ser uma. Tem nossas redes sociais, tem tudo, qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre a gente está disposto para entrar em contato. Mas é mais ou menos assim, não é tão simples explicar assim, o funcionamento do WRI, mas é isso, a gente trabalha muito junto com várias cidades brasileiras. Uhum. O bom de saber é que vocês estão abertos, né, a projetos, a intervenções em várias cidades, assim, né? Não é fixado só as cidades que vocês já trabalham, não, né? Não, não, varia muito do... Exato, como eu disse, assim, a questão de ter um novo projeto específico com uma região ou outro, então, enfim, até a gente já trabalhou junto, né, em alguns projetos pontuais em BH, e BH, por exemplo, Forma teve... diferente, né? Era um projeto que não tinha nenhuma relação com a rede de rosto completas, por exemplo, que é um trabalho, que é o 20 cidades que a gente trabalhou durante muitos anos. Agora, esse ano a gente está começando, dentro de um âmbito de outro projeto da iniciativa Bloomberg, a trabalhar com o estado de São Paulo. Então a gente tá criando agora vai ser até, a gente está utilizando o mesmo nome, vai ser Rede de Rosto Completa São Paulo. A gente vai trabalhar com 20 cidades só dentro do estado de São Paulo. É um novo projeto, assim, tentando replicar algumas coisas dessa experiência prévia e que vai ser muito legal, assim. A gente vai tentar também dar uma ênfase maior à questão de segurança viária cada vez mais, assim, que é algo que é muito importante dentro da nossa equipe, Que a gente mas enfim. sempre traz aqui um pouco essa questão da visão zero, né? De diminuir acidentes, de deixar as pessoas mais seguras, né? Exato, que é muito amarrado, né? O Ruas Completas tem esse, acho que digamos que um dos pilares muito forte, né? Que é essa questão de segurança viária, da segurança, mas o Ruas Completas também traz um pouco outros aspectos, né? Como a questão da vitalidade da rua, a questão do conforto. Então, por isso que eu digo, revisar um projeto, fazer uma auditoria de um projeto para ver se ele se torna uma rua mais completa, vai ter outros aspectos, tanto de... Eu lembro, por exemplo, acho que não sei se num projeto de um projeto que a gente põe em São José dos Campos, se eu não me engano, que a gente revisou um projeto, fez um parecer e a gente trazia recomendações. Bom, eu acho que esse projeto não está prevendo lixeiras. E daí eles viram, nossa, não está tendo lixeiras mesmo, uma cidade, uma rua que tem muitos pedestres e tal. Então daí eles colocaram cada tantos metros lixeiras e foi algo que ajudou a qualificar a rua, sabe? Então, e não é algo que tenha relação direta com segurança viária, por exemplo. Então É mais abrangente, é né? mais abrangente, é ver a rua como um todo, ver todos esses detalhes, assim. E até criar espaços para as pessoas conviverem, né? Permanecerem, elas não só se deslocarem, mas elas estarem ali nas ruas e se sentirem confortáveis. Nas ruas que são nossas, né? São das pessoas, as ruas não são dos carros. Então, muitas vezes tem alguns carros estacionados que tiram um espaço grande das ruas, né? Que podem ser usados mais para as pessoas mesmo, ou caminharem, ou estarem, né? Exato, exato. Não, essa, a questão do estacionamento nas ruas em espaço público, eu acho assim um problema muito chave e é um problema assim que a gente ainda precisa muito mudar a cabeça das pessoas, assim, é ainda algo muito polêmico, sabe? Porque É. o WRI, a gente até tem várias referências, vários estudos que mostram assim que, por exemplo, se tu fala com um comerciante, uma pessoa que tem um restaurante, uma loja numa rua, ela sempre é super contra tu retirar a vaga de estacionamento em frente à sua loja e tal. Só que tem vários estudos que mostram que a maioria dos carros em ruas que não tem nenhuma com área azul, parquímetro, por exemplo, eles ficam ali, são pessoas que vão todo dia ali, deixam o carro 8 horas e acabam não impactando no consumo dessas lojas. E, Não é inclusive, quem compra, né? exato, não é quem compra. Inclusive o contrário, né? Se tu vias que tu coloca, tem vários estudos relacionados com a inserção de ciclovia, ou tu colocando um parque, valorizando o ambiente na rua, que isso tu valoriza a rua e tu traz mais pessoas para circular por ali. Tem pesquisas que mostram, né, comparam o consumo. Tem pesquisas que mostram que fazem uma entrevista com o dono do comércio de como que ele acha que os seus clientes chegam. E daí, geralmente, ele tem uma visão assim, que ele acha que, por exemplo, mais de 50% dos clientes chegam de carro versus
não sei, 30, 40% chegam a pé e um pouco de transporte público, outro pouco de bicicleta. E daí eles entrevistam os clientes e geralmente, né, vários exemplos mostram que isso é bem, bem diferente. Assim, quem consome é quem está passando pela frente caminhando, ou quem precisa chegar ali porque quer comprar um produto específico e vai até ali, às vezes de transporte público, às vezes de bicicleta. Então, é muito uma visão errada e um mau uso do espaço público, né? Porque poderia ser muito melhor aproveitado, assim. É Então, muito delicado, né? Essa questão dos estacionamentos e tal, mas realmente cada caso é o caso, mas a gente tem que ver bem o completo, né? O todo. Igual você falou. Quem que chega? Quem que compra? É o carro que está ali estacionado ali o dia inteiro, que é de algum proprietário, de alguém que mora na rua, ou alguém dos donos das lojas, ou são as pessoas que passam, né? E às vezes o espaço para um carro pode ser um espaço mais agradável para um parklet, as pessoas gostarem do espaço, se sentirem confortáveis ali e quererem passarem mais por ali e tal. E Bruno, me fala, toda rua pode ser completa? acho que sim, né? Exatamente, assim, na minha visão, toda rua pode se tornar uma rua completa à medida que ela atenda as demandas que existem nela. Assim, pode ser uma rua local, digamos, uma rua local, residencial, super num bairro pontual da cidade, assim. Se ela oferecer uma calçada de qualidade, se ela tiver, por exemplo, uma vegetação que valorize a rua, se as pessoas se sentirem confortáveis nela, se ela não permitir que sejam praticadas altas velocidades, que, por exemplo, se tiver uma criança ali brincando na rua, não ter carros passando muito rápido. Se ela atender todos esses pontos, ela pode ser uma rua completa. Então, sim, eu acho que todas as ruas podem ser uma ruas completas, desde que elas atendam as demandas e a vocação, aquilo que ela se propõe, assim, né? De uma forma sempre batendo nessa tecla de confortável, segura e acessível, né? Até alguém comentou aqui no chat que fizeram o contrário na cidade. Tiraram calçada para colocar estacionamento. Então, é perigoso, né, essa parte. Mas Sim, na verdade, tem um exemplo bem legal disso só, rapidinho, que um projeto aqui em Porto Alegre, na rua que recebeu a intervenção piloto aqui de Rua Completa em Porto Alegre, a gente fez oficinas de participação social com a população, e na época tinha uma polêmica bem pesada, bem chata, assim, que era uma rua que tinha muita concentração de pessoas à noite, né? Isso tudo antes da pandemia. E muita gente ia e estacionava com o carro na rua e ficava ali com caixa de som e coisa e bebendo e gerava uma aglomeração. E daí, nossa, os vizinhos estavam muito saturados com a questão assim da aglomeração à noite e tal. Então, o nosso objetivo com a Rua Completa era até mudar um pouco o uso da rua, sabe? Trazer novas dinâmicas, trazer talvez mudar alguns dos comércios e tal, valorizando a rua. E, e poderia o fato de a gente talvez tirar alguma vaga de estacionamento iria ajudar isso, iria ajudar as pessoas a não irem ali com um carro, uma caixa de som e parar, talvez mudar a pessoa que frequenta, ser mais frequentadores do bairro e tal. Mas eu lembro que nas oficinas de participação pública as pessoas estavam assim super preocupadas, super cansadas, sabe? Diziam: nossa, eu não quero que vocês façam nenhuma intervenção para melhorar a rua, porque vai trazer mais gente ainda e isso vai só piorar o problema. Então, assim, eles queriam quase que assim tirar a calçada, deixar só espaço para carros, para que não pudesse ter nenhuma aglomeração ali. Mas claro, né? Não, não é assim que se resolve os problemas, né? Tem que ter outras ações em conjunto da prefeitura. Mas é um exemplo bem interessante, assim, disso, bem marcante, inclusive, tá no criou projeto, acho. corpo, né? E é muito interessante isso também, de ouvir a comunidade e sentir os problemas, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de problemas, visto de fora, mas quando a gente conversa, a gente vê outros ou diferentes problemas daquele local. É muito interessante essa escuta, né, para a comunidade. E aí me lembra um pouco de urbanismo tático, você até falou um pouco aí. Eu queria saber como é que o urbanismo tático ele pode ajudar numa rua completa, assim. Sim. Então, quando a gente está falando
de fazer uma mudança na rua, fazer um redesenho, né? Muitas vezes começam a surgir aquelas dúvidas, assim, que são dúvidas que às vezes vêm da própria população do bairro, às vezes são dúvidas que vêm até de dentro da gestão pública, de outras secretarias, de outras pessoas que têm que estar envolvidas, sabe? E aí elas pensam, bom, se a gente tirar essa faixa aqui, se a gente deixar essa faixa mais estreita, se a gente reduzir as velocidades, se a gente tirar uma vaga de estacionamento, será que isso não vai uh, piorar o trânsito, aumentar o congestionamento, vai ficar impossível a gente passar por essa rua? Coisas assim surgem, né? E daí o urbanismo tático, eu acho que ele funciona muito também como essa ferramenta de teste, assim. A gente fala, bom, vamos propor essa intervenção de baixo custo para fazer um teste, ver e se não dá certo, a gente pode voltar ao que era antes. Ajuda muito na discussão nesse sentido, sabe? E, enfim, geralmente vai dar certo. Eu acho que a, a grande maioria dos casos a gente precisa tornar as ruas mais humanas, assim, e as pessoas gostam e se apropriam daquilo com o tempo, né? Então, acho que o urbanismo tático funciona muito como essa questão de permitir um teste, permitir uma tentativa de algo novo, de algo diferente, sabe? Sem ficar algo muito engessado, assim, sabe? Sem tirar um pouco desse receio que a população ou até mesmo os gestores podem ter, sabe? Acho que é um dos benefícios do urbanismo tático pode ser esse. Não, eu virei uma fã número um do urbanismo tático, assim, dessa possibilidade que você falou, as pessoas verem a melhoria que pode ser feita ali, uma melhoria de forma rápida e baixo custo, para já devolver um pouco do espaço das ruas e testar um projeto, porque as dificuldades acontecem, às vezes o projeto não é o ideal para aquela rua, e a gente pode testar e vir com outra ideia e mudando, né? E adaptando o projeto para se encaixar melhor com aquele lugar. Tem uma frase do Jaime Lerner que eu adoro, que eu não lembro exatamente como é que ele fala as palavras que ele usa, mas a ideia da frase é tipo, se a gente espera o momento ideal, o recurso ideal, tudo ideal para implantar um projeto, é a mesma coisa que você ficar paralisado, né? Não existe esse dia ideal, o lugar ideal e recurso ideal. A gente, um grande projeto, se a gente fosse fazer uma intervenção grande, é muito cara, né? E demora, às vezes você não consegue fechar a via para implantar aquele projeto. E aí o urbanismo tático ele traz essa facilidade, né, de implantar rápido, de esse envolvimento com a comunidade, que é sensacional, e essa questão do baixo custo. E a gente consegue fazer testes e mudar o olhar das pessoas para as ruas, né? Acho que é o mais interessante, ver que a rua ela pode ser devolvida mais para os pedestres, ela pode ser focada em menos fluidez do carro e mais o bem-estar, o conforto, a segurança de todos os usuários, né? Que é bem essa questão da rua completa traz. Todos os usuários estão sendo beneficiados com aquela uma diminuição da velocidade, um espaço para atravessar com mais tranquilidade. E aí eu vi no site do WRI uma questão muito legal sobre essa rede de professores universitários pelas ruas completas, né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de envolver a academia, né, nesse conceito. Sim. Bom, então, dentro desse que a gente chama de Programa Ruas Completas, né, que foi essa iniciativa que a gente começou desde 2017, a gente começou com a rede de cidades, como eu comentei anteriormente, e daí... deixa eu pegar uma água aqui. Tô falando bastante. Enquanto você bebe água, vou falar para o pessoal que depois dessa fala do Bruno, a gente vai abrir para perguntas. Se o pessoal já quiser ir colocando as perguntas, e tem um íconezinho aí com um balãozinho que dá para fazer perguntas que é melhor da gente ler do que no próprio chat. Vai lá. Boa, beleza. Então, a gente começou com a rede de cidades e daí, acho que 2 anos após o início do programa Ruas Completas, a gente sentiu, nossa, a rede está crescendo muito, a gente está conseguindo atingir muitas prefeituras, a gente capacitou um número bem grande de técnicos a respeito desse conceito, a respeito de mobilidade ativa, e a gente está sentindo que está tendo uma capilaridade, assim, que está se replicando, que o conceito está tendo inserções na mídia e tal, mas a gente pensou, bom, além de capacitar os técnicos que já estão lá, eu acho que é muito importante que a gente capacite os futuros técnicos, as pessoas que
daqui a alguns anos vão estar entrando para trabalhar nas prefeituras, em outras áreas relacionadas com urbanismo em geral, né? E que essas pessoas já vêm um pouco com essa visão, assim, que às vezes não é tão bem trabalhada dentro de cursos de engenharia ou de arquitetura e urbanismo, né? Então, esse planejamento mais assim na escala da rua, assim, geralmente o urbanismo é visto numa escala mais macro, assim. Eu não sei, eu sou engenheiro civil, mas pelas trocas que a gente já teve, sabe? Então, a partir disso surgiu a ideia, né, de tentar envolver mais a academia, convidar professores e também fazer com que esses professores, que essa academia tivesse uma troca com as prefeituras, sabe? Fazer essa ponte para muitas vezes, por exemplo, uma universidade de Salvador poder ajudar em parte do projeto, poder ajudar a coletar dados de percepção nas ruas, ter algum envolvimento, envolver a academia mais nessa questão prática, já que a gente tinha com a cidade, sabe? E daí surgiu a ideia dessa rede. A gente convidou vários professores espalhados pelo Brasil. Nossa ideia era atingir todas as regiões, assim, isso é uma coisa bem disseminada. Hoje a gente tem mais de 80 professores de mais de 60 instituições de ensino superior, assim. Muitos professores de universidades federais estão na rede. E é um outro espaço de troca muito bom, assim. Porque, mais uma vez, muitas vezes os professores não têm essa oportunidade, assim, de eventualmente tem esse congresso e tal, mas no seu dia a dia não tem esse ambiente de troca que é tão importante, né? Exatamente. Ainda vou mais além, imagina a gente levando isso para várias escolas, né? Os professores de ensino fundamental, ensino médio, já abordando isso. Então, não só a academia, os professores universitários já falando isso para quem vai trabalhar com isso, mas para todo mundo já crescer com esse novo olhar para a cidade, né? Para as ruas, para essa questão de essa mentalidade mesmo, essa mudança de paradigma de que as ruas não são dos carros, né? As ruas são das pessoas. E nada contra os carros. A gente tem a hora boa, a hora que o carro é muito útil. Mas não está democrático, né? Não tá desigual. A gente tem muito espaço em diversas ruas aqui, igual você citou que a gente fez intervenções aqui em Belo Horizonte com essa parceria com a WRI, onde a rua era o que a gente chama aqui de mar de asfalto, e a calçada era tão estreita que muitas vezes não cabe uma cadeira de roda. E aí isso proporciona uma velocidade mais alta, né? E acaba tirando a segurança dos mais vulneráveis na via, né? Ó, eu abri para pergunta, deixa eu ver, acho que até tem uma pergunta aqui. Como trazer o projeto para sua cidade? Eu acho que eu até fiz essa pergunta, mais ou menos, que eu sabia que ela ia rolar, todo mundo me Sim. pergunta. Então, como trazer? A gente tem várias. Eu diria assim, é uma iniciativa. Se tu. Eu não sei se tem alguém que trabalha em uma secretaria de transportes, em uma secretaria de mobilidade na sua cidade, assim. Eu acho que a gente. O WRI até não tem. Nossa equipe, a gente não teria braço para. Embora a gente quisesse, a gente não teria braço para ajudar e estar junto com muitas cidades, assim, né? Mas eu acho que a nossa ideia é promover capacitações e pouco a pouco disseminando. A gente teve já várias séries de webinars que estão na página do... Tu consegue no site do WRI encontrar, no projeto Ruas Completas, tu consegue também no YouTube do WRI buscar. Acho que a ideia é os técnicos que têm interesse tentar se capacitar, entender mais sobre o conceito e tentar aplicar nos seus projetos no dia a dia, assim. Eu acho nos Estados Unidos, a cidade de Boston tem um exemplo muito legal, assim, como que eles tentaram pouco a pouco implementar ruas completas. Sempre que eles tinham que uma rua ia receber uma intervenção, seja ela de qualquer coisa, seja ela um problema de drenagem, seja ela sei lá, fazer um recapeamento, tapar buraco, seja qualquer coisa, assim, uma pintura, eles utilizavam essa oportunidade para olhar a rua como um todo. Tinha uma equipe assim que tinha esse olhar e para propor uma intervenção
que, bom, eles já olhavam assim, bom, a gente está fazendo essa mudança aqui na drenagem, mas a gente observou que a calçada está toda detonada aqui do outro lado da rua e tal, então já vamos tentar aproveitar esse momento para fazer do limão uma limonada, assim. Então, acho que é isso, assim. É um projeto que todo mundo pode aplicar e é aquela coisa, assim, por mais que eu diga que não tem um carimbo, a rua não deixa de... Não passa a ser completa, ela cada vez vai se tornando mais completa. É um nome que a gente incentiva até que os técnicos, que as pessoas utilizem, assim, sabe? Porque ele vende bem, sabe? Ele ajuda a vender o pão, assim, sabe? De dizer assim, ó, aqui a cidade tal, a cidade tá fazendo a sua primeira rua completa, qualificando para todos e tal. É uma coisa que ajuda a chamar o interesse das pessoas, assim, sabe? Então, Aham. é isso. Mais ou menos isso, assim. Ô, Bruno, e essa questão dessa rede de professores universitários, se alguém quiser trazer para sua universidade, tem algum Sim. assunto aí? Se tu tem interesse em participar, é um professor universitário, a rede ela tá aberta, dá para entrar em contato com a gente. Eu, eu tenho os links, eles estão no. Acho que a gente pode. Acho que até tu já compartilhou o link, talvez, né, na tua rede, né, Jana? Mas a gente pode colocar o Da link. WRI Brasil? Isso, dentro do site do WRI Brasil, nos projetos, a gente tem ali Projeto Ruas Completas. E ali a gente tem um mapa que tem todas as redes de cidades que eu comentei, todas as cidades que participaram, se tu entrar, tu consegue ver as fotos e tal. E a gente tem a rede de professores, que tem contatos, aparece os contatos de todos os professores participantes da rede, num mapinha interativo, assim, se tu clicar ali, se tu for na tua cidade, tu pode ver, aqui tem tal professor de tal universidade, e daí tu clica ali e tem o e-mail dele, se tu quiser escrever para ele, entrar em contato com Ah, ele, legal. assim. Eu vou Ou se tu quiser... fazer um post sobre isso específico Ah, para vocês beleza, terem legal. acesso. Legal. E ou se tu tiver também, se tu quiser interessar, se inscrever, participar, tu pode mandar e-mail para mim, entrar em contato com a gente, que daí a gente te manda, te convida, te manda mais informações, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca e tal, então Uhum, tá legal. aberto, assim, quanto É, mais Bruno, pessoas, melhor, Bruno assim, né? Batista, WRI Brasil, todo mundo te acha, né? Acha seu e-mail fácil lá, né? Isso, Uhum. é bem fácil se for ver na equipe lá, mas eu acho que se tu botar no Google também, Bruno.Batista. O meu e-mail é bruno.batista@wri.org, né? Mas acho que é fácil de achar pelo site do WRI também. Vou aproveitar e vou falar sobre o Instagram que se alimenta, que chama Ruas Completas, que é o nosso tema de hoje, que é sensacional, acho que vale muito a pena o pessoal seguir. Tem vários exemplos no Brasil, assim, acho que no Brasil, né? Não sei se fora também, de ruas completas que têm sido implantadas, não é? Isso, quando a gente começou esse projeto, claro que já existiam ótimos exemplos no Brasil, mas a gente sempre trazia nas nossas apresentações, nas capacitações, muitos exemplos externos, sabe? Até essa questão de urbanismo tático, a gente mostrava, sei lá, a Times Square em Nova York, que fez uma intervenção de urbanismo tático para tentar mudar e fechar a rua e conseguiu depois fazer definitivo e tal. Então, no momento, inicialmente a gente trazia muitos exemplos internacionais. E o nosso objetivo com o programa era de fato, ter bons exemplos locais, intervenções locais e tal, e cada vez mais, assim. Então, nesse Instagram, é @ruas completas, o nome que eu comecei faz um tempinho, assim, eu fui pegando todos esses projetos pilotos da nossa rede, colocando algumas fotos lá, dando mais detalhes, mas também outros projetos de outras organizações, projetos apoiados pelo ITDP, os projetos legais de urbanismo tático em Belo Horizonte, de Zona 30, projetos legais que a Prefeitura de Fortaleza, de Salvador vem fazendo. Então tem muitos, muitos projetos bem interessantes que se enquadram nesse conceito, assim, de pensar a rua para as pessoas, de tornar a rua mais atrativa, trazer mais vitalidade para a rua. E a ideia é ir colocando lá, inclusive se alguém tiver bons exemplos de ruas, passarem por uma rua e pensar, nossa, essa rua aqui é uma rua que tá de um bom caminho para se tornar uma rua cada vez mais completa, assim, bem bonita e tal. Podem mandar fotos, compartilhar com a gente e a ideia é ir postando lá, fazer um repertório nacional mesmo, assim, só de cases brasileiros, assim, mas tá bem legal. Eu Legal. tô gostando de ir fazer esse Insta lá. Não, é ótimo, ótimas inspirações, ainda mais aqui do Brasil, né? A gente fica mais animado com isso.
Alguém perguntou aqui como é possível aplicar esses conceitos de urbanismo tático em cidades que possuem muita altimetria. Bom, acho que é o caso até de Belo Horizonte. Aqui a gente tem muito morro e a gente já fez várias intervenções de urbanismo tático. Tem tanto no Instagram, que a gente acabou de falar, que chama Ruas Completas, como lá no Mobilidade Ativa e Saúde, né, que é o nosso Instagram também, tem muitos exemplos. Belo Horizonte é exatamente esse exemplo, muito morro, e a gente consegue fazer várias intervenções de urbanismo tático. Acho que né, nesses exemplos, a Carol colocou aqui que eu vi o site da Métricos também, que é a nossa empresa que está envolvida em algumas coisas, dá para olhar lá no blog também alguns exemplos. Acho que isso não é um empecilho, né, Bruno? Ah, acho que não, Altimetria. acho que não. Sem dúvida, assim, tem. Claro que às vezes é mais difícil tu criar um espaço, talvez tu vai querer criar um espaço de permanência para pessoas, pensando bem pontualmente numa rua que é aqui no Rio Grande do Sul a gente fala lomba, né? Eu não vou falar lomba que é coisa de gaúcho, mas numa rua muito inclinada, assim, e tal, é mais difícil. Talvez tu tenha que fazer. Eu acho até que em BH tem. Eu já vi umas ruas, uns exemplos bem legais de uns parklets, assim, que deixam nivelado numa rua mais inclinada, Exato. assim, criando um espaço de permanência legal. Então, sempre existem soluções, assim, tendo interesse e vontade, tem soluções. E também, né, o urbanismo tático ele pode ser utilizado também para coisas pontuais, assim, por exemplo, cruzamentos, intervenções muito perigosas, sabe, que acontece direto acidentes. Tu pode fazer uma extensão de calçada com tinta, com balizadores, com tachões e tentar organizar melhor aquele espaço e deixar ele mais seguro, sabe? Então, é muito ampla a aplicação desses conceitos, assim, sabe? É exatamente o que você falou, que aqui em BH então tem muita lomba, né? Porque a gente não tem de morro, mas tem isso que você falou, às vezes um comércio, um restaurante, algum está numa rua inclinada e aí dá para fazer um parklet, criando alguns planos assim e tal. Tem muita coisa para ser feita e toda cidade tem suas ruas planas, né? Tem os topos, os vales e tal. Então dá para a gente criar bastante coisa, como a gente já fez, né? Na Ecozona, no bairro Cachoeirinho e tal, foram as intervenções mesmo de espaço público, onde a gente quer que as pessoas estejam, né? E permaneçam e tal, são em ruas, em trechos mais planos, assim. Bruno, acho que vou ter que finalizar, porque a gente passou da hora, mas o papo tá muito bom, né? Acho que o assunto também é infinito, né? O assunto de ruas completas, a gente pode relacionar ele com várias coisas. Mas eu queria te agradecer demais, foi ótimo estar aqui com você e aprender mais um pouquinho e saber mais um pouco da WRI, né? Acho que muita gente sempre pergunta, é sempre bom a gente ter esses contatos. Muito obrigada por estar aqui, disponibilizar seu tempo. E tomara que a gente faça muitas intervenções juntas aí. Vou pedir para você fechar com uma frase, alguma coisa que você queira falar para a gente. Ah, beleza. Não, eu que agradeço, Jana. Muito obrigado. Acho muito legal a tua página também. Ela tem um alcance bem bom, né? Parabéns pelo todo o teu trabalho, assim, acho que bem bacana mesmo. E ajuda a promover essa mudança de consciência em todo mundo, pouco a pouco. Acho muito legal. Fico à disposição também. Sigam lá essa página do @Ruas Completas. Fico à disposição para quem tiver dúvidas, quiser saber mais sobre as redes, sobre programas completos, sobre o WRI, me coloco à disposição. E é isso, acho que foi ótima a troca aí. Podemos marcar de novo uma hora dessas, que foi bem bacana. Muito demais. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Um abraço para todo mundo. Gratidão, Bruno. Até mais. Obrigadão, Jana. Tchau. Abraço, pessoal. Bom fim de semana para Tchau. todos.